Beleza. Aqui, Silvantes, sobre as nomenclaturas, certo? Nós temos três tipos, que são alcanos, alcenos e alcinos, beleza? Primeiro, nós sempre trabalhamos com alcanos, ou seja, alcanos eles, o tipo de ligação que eles possuem são a ligação simples, correto? São ligações simples. E por que ligação simples? E o que é ligação simples? Ligação simples é apenas um traço, tá certo? É um traço, beleza? E esse traço aqui, ele faz a ligação entre os carbonos, tá ok? Aqui eu vou colocar um exemplo de como é entre os carbonos. Aqui eu tenho carbono fazendo ligação simples com outro carbono, tá ok? Mas o carbono ele pode fazer outros tipos de ligações. Nesse caso, ele vai fazer ligação dupla com o oxigênio. Mas se tratando de alcanos, nós estamos trabalhando apenas com ligação simples entre os átomos de carbono. Desse carbono com o oxigênio não conta, tá certo? É apenas entre os átomos de carbono, tá ok? E também nós temos os alcenos. Já os alcenos, eles possuem entre os átomos de carbonos a ligação dupla, certo? Aqui, ó. Dupla. Não importa se é uma, duas, três, quatro, cinco ligações duplas, mas são os que possuem, beleza? Ou seja, ligação dupla, ele é representado pelos dois tracinhos. Um exemplo, aqui eu tenho o carbono fazendo ligação simples com outro átomo de carbono e ligação dupla com outro átomo de carbono. Nesse caso aqui, eu tenho o que? Eu tenho um alceno, tá certo? Esse alceno, ele tem o que? Ele está fazendo uma ligação simples desse átomo de carbono para com esse, e eu tenho que esse átomo de carbono fazendo ligação dupla para com esse outro átomo de carbono, tá certo? Ou seja, aqui em cima, alcanos, porque só tem ligação simples entre átomos de carbono. Aqui eu tenho ligação, já aqui eu tenho ligação dupla. Então, o que tem ligação dupla vai ser chamado de alcenos, certo? E eu tenho outro, se chama alcino. Os alcinos, eles, seguindo a sequência, nós temos a ligação tripla, tá ok? Ou seja, ele vai possuir três tracinhos na ligação de um carbono para com o outro, certo? Aqui eu tenho, vamos lá, eu tenho o átomo de carbono fazendo ligação tripla com outro átomo de carbono, tá ok? E esse átomo de carbono pode fazer mais uma ligação com outro átomo de carbono, beleza? Ou seja, eu tenho ligação aqui de carbono para carbono, eu tenho ligação simples, mas só aqui desse carbono com esse eu tenho ligação tripla. Tudo que possui ligação tripla vai ser chamado de alcino, certo? Para dar nome a eles, das cadeias carbônicas, eu tenho que obedecer a seguinte regrinha, certo? Aqui eu tenho que ter, tá ok? Deixa eu ver se aqui pega. Primeiro, eu tenho que ter, ó, é uma combinação de fatores para dar nome, correto?
eu tenho que ter prefixo mais o infixo mais o sufixo, correto? O que é isso? Prefixo. Prefixo, ele não é nada mais do que a quantidade de carbonos que vai existir na cadeia carbônica, que eu quero dar o nome. Se tiver um carbono, vai ser o que? Vai ser prefixo met. 2 carbonos vai ser prefixo et. 3 carbonos vai ser prop. 4 carbono vai ser but. 5 carbonos pente. 6 carbono vai ser X. 7 carbono vai ser hept. 8 carbonos vai ser oct. 9 carbonos vai ser non. 10 carbonos vai ser dec e assim por diante, tá bom? Acabou o meu papel aqui. Aí eu tenho o seguinte. Agora o prefixo, eu sei que é a quantidade de átomos de carbono que vai estar presente, correto? Agora o infixo é o seguinte. O infixo, vou até colocar aqui tipos de ligações. Tipos de ligações que vai estar presente entre os átomos de carbono. Tu tá lembrado que eu acabei de falar de alcanos, alcenos e alcinos? Então, é aqui que eles vão atuar, tá certo? Ó, que tipo de ligação? Vamos lá. Ó, alcanos. Quando eu digo alcanos, certo? Só vai ter entre os carbonos tipo de ligação simples, tá certo? Quando tem tipo de ligação simples, o infixo, aqui ó, o infixo vai ser chamado de, ó o nome, alcanos. Destaquem o an, tá certo? Tipo de ligação vai ser só um tracinho, e esse tracinho nós vamos denominar de an, correto? Opa, aqui ó, esse tracinho an é o que? Ligação simples, tá aqui ó, destaque o an. Ó, alceno, alcenos, tipos de ligações, vai ser ligação, vai possuir ligação dupla. Ó, destaque aqui também. Eu não destaquei aqui em cima o an. Toda vez que tiver ligação simples, certo? Vai ser chamado de an. E agora, toda vez que tiver ligação dupla, aqui ó, ligação dupla, vai ser chamado de en. Aqui ó, ligação dupla vai ser chamado de en. E por fim, nós temos os alcinos, que vai ter ligação tripla, tá ok? Toda vez que tiver ligação tripla, vai ser o que? Vai ter, entre parênteses aqui, entre os átomos de carbono, vai ter essa ligação tripla, beleza? Que vai ser chamado de, ó, aqui em cima, alcanos, destaque o an. Toda vez que for an, vai ser ligação simples. Aqui embaixo, alceno, em ligação dupla. Aqui ó, ligação dupla, e vai ser chamado de en. Aqui é alcino, ligação tripla, então vai ser o que? Vai ser chamado de in, ok? Bom, por fim,
Só arrumar aqui minha câmera bacaninha. Por fim, eu tenho o sufixo. O sufixo, o que é sufixo? Gente, sufixo, ele é simplesmente, eu estou trabalhando com o que? É a terminação. É a terminação. Ó, o vento. O sufixo, ele é a terminação. Nós estamos trabalhando com hidrocarboneto. Hidrocarboneto, tá ok? Hidrocarboneto, toda vez que tiver hidrocarboneto, a terminação vai ser do hidrocarboneto. Terminação O, tá correto? Toda vez. Mas o que é hidrocarboneto? O hidrocarboneto é o seguinte, é toda vez que eu tiver na minha cadeia somente os elementos químicos carbono e hidrogênio, tá certo? Hidrocarbonetos são cadeias químicas onde contém na sua estrutura apenas carbonos e hidrogênio, tá ok? Por exemplo, eu tenho um gás propano. Propano não é nada mais do que 3 átomos de carbono junto, certo? Fazendo ligação simples entre eles e com a complementação de hidrogênio, certo? Aqui. Por que completar com hidrogênio? Lá atrás eu passei uma apostila para vocês dizendo que o carbono, o elemento químico carbono, ele é tetraédrico. O que é tetraédrico? Ele é tetravalente, certo? Ou seja, o carbono, ele tem por obrigação, fazer 4 ligações. Tá ok? 4 ligações. E isso está no postulado de Kekulé. Bom, esse carbono está fazendo uma ligação, 2, 3 e 4. Não interessa se o carbono ele vai fazer ligação desse jeito. Ele pode fazer ligação dessa maneira, 2 dupla, ou seja, e aqui ele pode fazer ligação tripla na frente e 1 atrás, ou seja, o que importa é que esse carbono aqui ele está fazendo 1, 2, 3, 4. Esse carbono de baixo aqui 1, 2, 3, 4. Esse aqui 1, 2, 3, 4, certo? Todo carbono, por obrigação, ele tem que fazer 4 ligações. Não interessa se é simples, se é dupla ou se é tripla, certo? Tem por obrigação fazer 4 ligações. Aqui o exemplo. Esse carbono aqui está fazendo ligação 1, 2, 3 e 4. Esse carbono 1, 2, 3 e 4. Esse carbono 1, 2, 3 e 4. Então, sendo assim, essa estrutura química ela está correta. Isso aqui é 3 átomos de carbono, é o que? Prop, mais prop, ele é o que? Ele é, 3 átomos de carbono, prop. Tipo de ligação que ele faz, tipo de ligação entre os átomos de carbono, só tem ligação aqui, simples. Se tem ligação simples, eu vou pegar esse prop, eu vou somar com an e por fim vou somar com o sufixo, que é o aqui nessa cadeia só tem o carbonos e hidrogênio. Logo, ele vai ser chamado de hidrocarboneto. E para finalizar, o sufixo tem que ser a letra O. Aí eu faço só somar aqui, vai ficar o que? Prop, an, O. Vai ser chamado de propano, certo? Ou seja, gás propano, esse gás que nós utilizamos na cozinha, correto?